Em janeiro de 2024, o CEO da Toyota, Koji Sato, subiu a um palco em frente a centenas de jornalistas e engenheiros de todo o mundo e disse algo que ninguém esperava ouvir. Disse que o motor de combustão não estava morto. Disse que a Toyota tinha criado algo capaz de mudar tudo. E disse que os carros elétricos, tal como os conhecemos hoje, podem não ser o futuro que nos prometeram. A sala ficou em silêncio, porque isso não era qualquer pessoa a falar. Era o líder da maior fabricante de automóveis do mundo. Uma empresa que vende mais de 10 milhões de carros por ano. Uma empresa que conhece a indústria melhor do que qualquer outra no planeta. E ele estava a dizer que a corrida aos elétricos pode ter sido um erro. Mas Koji Sato não foi o primeiro na Toyota a lançar esta bomba. Antes dele, o presidente executivo Akio Toyoda, o homem que transformou a Toyota numa potência global, já tinha avisado publicamente que forçar o mundo a abandonar os motores de combustão era, nas suas próprias palavras, uma visão demasiado simplista da realidade. Toyoda disse isto em frente a líderes da indústria. Disse com convicção. E foi ignorado pela maior parte da comunicação social. Agora, com um motor novo em desenvolvimento, um motor que promete consumir menos, poluir menos e durar mais do que qualquer coisa que a Tesla ou a Volkswagen têm hoje, a Toyota está a preparar-se para provar que tinha razão o tempo todo. Diz-me nos comentários, acreditas que os carros elétricos são realmente o futuro, ou achas que ainda há vida nos motores de combustão? Quero mesmo saber a tua opinião. Porque o que está prestes a acontecer nesta indústria vai afetar o carro que tu vais comprar a seguir, o preço que vais pagar e a tecnologia em que vais confiar. E tudo começa com o segredo que a Toyota guardou durante anos. Subtítulo 2. O motor que a Toyota escondeu durante anos. O nome é simples. Motor de combustão interna de ciclo variável com injeção de hidrogênio. Mas o que este motor faz, e como faz, não tem nada de simples. A Toyota não começou a trabalhar nisto ontem. Os documentos internos e as patentes registradas mostram que a empresa investiu silenciosamente nesta tecnologia durante mais de uma década, enquanto o mundo inteiro aplaudia a Tesla, enquanto os governos europeus assinavam leis para proibir os motores a gasolina até 2035. A Toyota estava nos seus laboratórios em Tóquio a trabalhar naquilo que os seus próprios engenheiros chamam de a terceira via. Não elétrico puro. Não gasolina tradicional. Algo diferente. O motor de hidrogênio da Toyota não é uma ideia nova, mas a versão que estão agora a desenvolver é. A grande diferença está na eficiência. Os motores de combustão tradicionais desperdiçam cerca de 70% da energia que consomem. Simplesmente perdem-na em calor. É um problema que existe há mais de 100 anos, se que nunca foi verdadeiramente resolvido. A Toyota diz que o seu novo motor reduz esse desperdício de forma dramática, atingindo níveis de eficiência térmica que, segundo os engenheiros da empresa, chegam aos 40%, um número que, no mundo dos motores de combustão, é considerado quase impossível. Mas Aiko Maeda, diretor de tecnologia da Toyota, afirmou em declarações públicas que este motor representa uma ruptura com tudo que foi feito antes. Não são palavras ditas levianamente. Maeda é engenheiro há mais de 30 anos. Não é homem de exageros. Mas há mais. A Toyota não está apenas a trabalhar no motor. Está a trabalhar num ecossistema completo. Um sistema onde o hidrogênio pode ser produzido a partir de energias renováveis, armazenado em segurança e usado diretamente no motor, sem baterias enormes, sem tempo de carregamento, sem a ansiedade da autonomia que ainda afasta milhões de compradores dos elétricos. O reabastecimento de hidrogênio demora menos de 5 minutos, 5 minutos, contra os 30 a 60 minutos de um carregador rápido de última geração. E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. O Japão já está a construir infraestrutura de hidrogênio a nível nacional. O governo japonês comprometeu-se a instalar 900 estações de hidrogênio até 2030. Não é uma promessa vaga. É um plano com orçamento aprovado e datas definidas. A Toyota não está a apostar numa ideia bonita. Está a apostar num sistema que o seu próprio país está a construir à sua volta. E enquanto a Europa debate se deve ou não proibir os carros a combustão, enquanto os Estados Unidos continuam a subsidiar baterias de lítio, o Japão está a construir em silêncio uma alternativa completa. Subtítulo 2. O motor que a Toyota escondeu durante anos. O nome é simples.
motor de combustão interna de ciclo variável com injeção de hidrogênio. Mas o que este motor faz, e como faz, não tem nada de simples. A Toyota não começou a trabalhar nisto ontem. Os documentos internos e as patentes registradas mostram que a empresa investiu silenciosamente nesta tecnologia durante mais de uma década. Enquanto o mundo inteiro aplaudia a Tesla, enquanto governos europeus assinavam leis para proibir os motores a gasolina até 2035, a Toyota estava nos seus laboratórios em Tóquio a trabalhar naquilo que os seus próprios engenheiros chamam de a terceira via. Não elétrico puro, não gasolina tradicional, algo diferente. O motor de hidrogênio da Toyota não é uma ideia nova, mas a versão que estão agora a desenvolver é. A grande diferença está na eficiência. Os motores de combustão tradicionais desperdiçam cerca de 70% da energia que consomem. Simplesmente perdem-na em calor. É um problema que existe há mais de 100 anos, e que nunca foi verdadeiramente resolvido. A Toyota diz que o seu novo motor reduz esse desperdício de forma dramática, atingindo níveis de eficiência térmica que, segundo os engenheiros da empresa, chegam aos 40%, um número que, no mundo dos motores de combustão, é considerado quase impossível. Mas Eiko Maeda, diretor de tecnologia da Toyota, afirmou em declarações públicas que este motor representa uma ruptura com tudo que foi feito antes. Não são palavras ditas levianamente. Maeda é engenheiro há mais de 30 anos. Não é homem de exageros. Mas há mais. A Toyota não está apenas a trabalhar no motor. Está a trabalhar num ecossistema completo. Um sistema onde o hidrogênio pode ser produzido a partir de energias renováveis, armazenado em segurança e usado diretamente no motor, sem baterias enormes, sem tempo de carregamento, sem a ansiedade da autonomia que ainda afasta milhões de compradores dos elétricos. O reabastecimento de hidrogênio demora menos de 5 minutos, 5 minutos, contra os 30 a 60 minutos de um carregador rápido de última geração. E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. O Japão já está a construir infraestrutura de hidrogênio a nível nacional. O governo japonês comprometeu-se a instalar 900 estações de hidrogênio até 2030. Não é uma promessa vaga. É um plano com orçamento aprovado e datas definidas. A Toyota não está a apostar numa ideia bonita. Está a apostar num sistema que seu próprio país está a construir à sua volta. E enquanto a Europa debate se deve ou não proibir os carros a combustão, enquanto os Estados Unidos continuam a subsidiar baterias de lítio, o Japão está a construir em silêncio uma alternativa completa. Existe uma guerra a acontecer agora mesmo. Não é travada com armas. É travada com dinheiro, com leis e com narrativas cuidadosamente construídas para se convencer de que só existe um caminho para o futuro do automóvel. E esse caminho, segundo os grandes interesses instalados, é elétrico, só elétrico, sem alternativas. Mas por quê? Começa com o dinheiro. Nos Estados Unidos, a administração Biden comprometeu mais de 7,5 mil milhões de dólares para construir infraestrutura de carregamento elétrico. Na Europa, os governos injetaram bilhões em subsídios para fabricantes de baterias. A China domina atualmente mais de 80% da cadeia de fornecimento global de baterias de lítio, desde a extração das matérias-primas até a produção das células. 80%. É um monopólio que poucos ousam discutir em voz alta. E aqui está o problema que ninguém quer explicar com clareza. As baterias de lítio precisam de cobalto, precisam de lítio, precisam de manganese e de níquel. A extração destes minerais é cara, lenta e devastadora para o ambiente em muitas regiões do mundo. O relatório da Agência Internacional de Energia, publicado em 2023, alertou que a procura global por lítio pode aumentar 40 vezes até 2040 se o mundo seguir o plano de eletrificação total que está atualmente em curso. 40 vezes. E as reservas conhecidas no planeta não chegam para isso. A Toyota sabe disto e tem dito isto publicamente durante anos. Akio Toyoda, em declarações que fizeram manchetes em todo o mundo em 2023, foi direto. As pessoas que dizem que os carros elétricos são inevitáveis estão a ignorar a realidade dos recursos do planeta. E acrescentou algo ainda mais contundente. A Toyota não vai seguir uma moda. A Toyota vai seguir a ciência. Mas a reação da indústria foi violenta.
Associações de fabricantes de veículos elétricos nos Estados Unidos pressionaram ativamente contra as posições públicas da Toyota. Grupo de lobbying ligados à indústria das baterias financiaram estudos que contradizem as projeções japonesas. E vários meios de comunicação especializados, muitos deles com laços financeiros a empresas do setor elétrico, publicaram artigos que descreviam a Toyota como uma empresa presa no passado e incapaz de acompanhar a inovação. É fácil atacar quando tem dinheiro suficiente para controlar a narrativa, mas os factos continuam a ser teimosos. As vendas de carros elétricos na Europa abrandaram de forma significativa em 2024. Na Alemanha, as vendas caíram mais de 25% num único ano. Em Portugal, o crescimento esperado não se materializou. Os consumidores estão hesitantes. As infraestruturas de carregamento continuam insuficientes. E os preços das baterias, apesar de terem descido, continuam a colocar os elétricos fora do alcance de uma parte enorme da população mundial. A Toyota não está a nadar contra a corrente por teimosia. Está a nadar contra a corrente porque os seus engenheiros economistas fizeram as contas, e as contas não batem certo. E enquanto esta guerra comercial se trava nos bastidores, há algo ainda mais perturbador acontecer nos laboratórios de investigação independentes. Em 2023, um grupo de investigadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, publicou um estudo que passou quase despercebido na comunicação social generalista. O estudo analisou o ciclo de vida completo de um carro elétrico, desde a extração das matérias-primas para a bateria até o fim de vida do veículo, e comparou-o com o ciclo de vida de um carro híbrido de hidrogênio moderno. Os resultados foram incômodos para muita gente. Em regiões onde a eletricidade ainda é produzida maioritariamente a partir de carvão ou gás natural, o que inclui grande parte da Europa de Leste, da Ásia e de África, um carro elétrico tem uma pegada de carbono total superior à de um híbrido eficiente durante os primeiros 8 a 10 anos de utilização. Não é uma diferença marginal. É uma diferença que questiona toda a narrativa da eletrificação como solução climática universal. E depois ao problema das baterias no fim de vida. Atualmente, menos de 5% das baterias de lítio usadas em veículos elétricos são recicladas de forma eficiente a nível global. O resto vai para aterros. Ou é armazenado em instalações temporárias à espera de soluções que ainda não existem à escala industrial. A professora Linda Nazar, investigadora de baterias da Universidade de Waterloo, no Canadá, afirmou publicamente que o problema da reciclagem de baterias é uma crise ambiental que estamos a criar agora e que vamos pagar muito caro nas próximas décadas. A Toyota citou precisamente esses estudos para justificar a sua aposta no hidrogênio. Mas aqui está o que a Toyota também não proclama em voz alta. O hidrogênio tem os seus próprios problemas. Produzir hidrogênio limpo, aquilo a que se chama hidrogênio verde, ainda é caro, muito caro. A infraestrutura de distribuição é limitada. E armazenar hidrogênio em segurança num veículo de uso diário continua a ser um desafio de engenharia que ainda não foi completamente resolvido para o mercado de massas. Nenhuma tecnologia é perfeita. E qualquer pessoa que te diga o contrário está a tentar vender-te alguma coisa. E é aqui que esta história deixa de ser apenas sobre carros e passa a ser sobre ti. Pensa no teu próprio dia a dia, no teu carro atual, na forma como abasteças, no quanto gastaste nos últimos 12 meses em combustível ou em eletricidade, nas vezes em que pensaste se devias ou não comprar um elétrico e recuaste porque o preço era demasiado alto, ou porque não tens carregador em casa, ou porque simplesmente não confias que a tecnologia está pronta. Não és o único. Milhões de pessoas em todo o mundo estão exatamente no mesmo lugar que tu. E as decisões que empresas como a Toyota, a Tesla e os governos tomarem nos próximos 2 a 3 anos vão definir o que estará disponível para ti quando chegares à concessionária. Esta não é uma guerra entre engenheiros. É uma guerra sobre o teu dinheiro, o teu tempo e a tua liberdade de escolher. A Toyota acredita que essa liberdade começa com mais opções, não menos. A Toyota anunciou oficialmente que os primeiros veículos equipados com um novo motor de hidrogênio de ciclo variável estarão disponíveis para o mercado japonês em 2026. A Europa e os Estados Unidos surgem logo a seguir, com datas previstas entre 2027 e 2028. Não são rumores. Estão em documentos oficiais apresentados a investidores e reguladores. Mas o caminho até lá não vai ser simples.
A União Europeia mantém a sua posição de proibir a venda de carros novos com motores de combustão a partir de 2035. E embora o regulamento europeu tenha sido recentemente ajustado para permitir combustíveis sintéticos como exceção, a linguagem legal em torno do hidrogênio ainda é ambígua. Há grupo de pressão a trabalhar ativamente para que o motor da Toyota seja classificado como motor de combustão para efeitos legais, o que o excluiria automaticamente do mercado europeu após 2035. Não é ciência, é política. E a política, como sempre, segue o dinheiro. A Toyota já respondeu a esta ameaça com uma estratégia clara. Está a construir alianças com a Mazda, a Subaru e a BMW. Empresas se partilham a visão de que o futuro do automóvel não pode depender exclusivamente de baterias de lítio. Em conjunto, estas empresas representam dezenas de milhões de veículos vendidos por ano. São uma força que os governos não podem simplesmente ignorar. Koji Sato disse algo em privado a um grupo restrito de jornalistas que acabou por vazar para a imprensa especializada. Disse que a Toyota não está a lutar contra os elétricos. Está a lutar pela escolha. Pela ideia de que um agricultor no interior de Portugal, um motorista de táxi no Cairo ou uma família no Brasil devem ter acesso à tecnologia que funciona para a sua vida, e não apenas para a vida de quem vive numa cidade europeia com carregador em casa e dinheiro suficiente para pagar 40 mil euros num carro. É uma mensagem poderosa. E é uma mensagem que ressoa com centenas de milhões de pessoas que a transição elétrica, tal como está planeada hoje, vai simplesmente deixar para trás. O motor da Toyota pode não ser a solução final. Provavelmente não é. Nenhuma tecnologia resolve tudo por si só. Mas o que a Toyota está a fazer, questionar, desafiar, construir alternativas, é exatamente o tipo de pressão que força toda a indústria a ser melhor. E o futuro do teu próximo carro vai ser moldado por esta batalha que está a acontecer agora. Se este vídeo te fez pensar, se mudou alguma coisa na forma como vês os carros elétricos, o hidrogênio ou as promessas que a indústria te faz, então partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. Porque a maioria das pessoas nunca vai chegar a esta informação por si própria. E no próximo vídeo, vamos ainda mais fundo. Vamos falar sobre a tecnologia de bateria de estado sólido, a tecnologia que a Toyota, a Samsung e a QuantumScape dizem que vai tornar os elétricos verdadeiramente imbatíveis. Se o motor de hidrogênio é a aposta de hoje, o estado sólido pode ser a aposta que muda tudo amanhã. E há um segredo sobre essa tecnologia que ainda não foi contado em português. Não percas esse vídeo.